E olha, a entrevista agora, ela é tão importante para tanta gente que eu abri até já aqui a live no Instagram, para a galera do Instagram também poder ouvir, isso ficar salvo para todo mundo. Porque saúde do sono é saúde mental, é a gente se sentir bem durante o dia. É horrível dormir mal e passar o dia se arrastando. A gente está na Semana Mundial do Sono e dormir bem é assunto delicado para quase todos os brasileiros. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, 7 em cada 10 brasileiros têm algum problema relacionado ao sono, insônia, dificuldade de dormir. Ai, apago, mas depois fico me revirando, sinto calor, sinto frio. Isso é ansiedade ou isso é a temperatura? Como é que a gente faz para dormir melhor? Estamos aqui com o pneumologista e médico do sono, Geraldo Lorenzi Filho, que é diretor do Laboratório do Sono do INCOR, aqui em São Paulo. Doutor, dormiste bem essa noite? Só para saber. Mais ou menos. Eu dormi bem, mas acordei no meio da noite, aí comecei a me revirar. Então, já tem a primeira pergunta. Se eu acordo no meio da noite e começo a me revirar, e isso ocorre com alguma frequência, isso pode ser um efeito de quê? É ansiedade? É preocupação? Ou é só porque o travesseiro está ruim mesmo? Na realidade, o que a gente está falando é de insônia. Tem 3 tipos de insônia. Dificuldade para iniciar o sono, dificuldade de manter o sono ou acordar mais cedo do que você gostaria. Por exemplo, você pode dormir até às 6, acorda às 5 e acaba tendo algum prejuízo durante o dia. Fica cansado, né? Quem já dormiu mal, acho que quase todo mundo, né? Sabe como é o dia seguinte, né? Não é o ideal, né? Então, dificuldade para conseguir dormir. Pegar no sono. Pegar no sono também configura insônia? Pegar, manter o sono ou acordar mais cedo do que você gostaria. São os 3 tipos de insônia. Mais uma pergunta que eu já emendo aqui, o Pedro Duran também imagino que já deve estar aqui, ó, cheio de perguntas. Melatonina. Ah, porque chega na farmácia, tá cheio de melatonina. Ah, porque toma melatonina, melatonina em goma, em pó, ou não sei o quê. Faz mal? Precisamos de restrição e ajuda real, oficial? Não, olha, a grande vantagem é que a melatonina não faz mal. Ufa! Mas, nem se tomar um monte. Mas o efeito, em geral, não tem grandes problemas. Mas o efeito sobre o sono, não é que ele é um indutor do sono. É um hormônio produzido à noite, quando a gente tem menos luminosidade, que sinaliza pra gente que é noite, né? Mas se você tomar melatonina e ficar no celular ligadão com aquela luz, não vai funcionar, não vai ajudar. Em geral, tem um efeito pequeno. Pode ter um efeito grande para idosos que têm pouca exposição à luz, mas em geral não é uma panaceia que resolve muito. Mas a melatonina, eu juro que eu já vou chegar aí. Fica tranquila. Monopolizei o doutor, é verdade. Tranquila. Mas só para terminar o lance da melatonina, ela ajuda a dormir ou ela ajuda a manter o sono? Ela pode ajudar a manter um ambiente interno favorável para o sono, mas ele não é um indutor do sono. Em geral, não funciona bem. Funciona porque tem um efeito placebo. Se você tomar um negócio e achar que funciona, tem muita gente que funciona com melatonina, mas não é o remédio ideal. Porque a gente precisa falar muito mais do teu dia, dos teus hábitos, do que chegar lá e falar, agora eu vou desligar a chave. Em geral, isso não funciona. Ai, momento da sinceridade. Agora, desculpa existir, mas nós vamos falar sobre os problemas que você comete no dia a dia para piorar o sono. E aí, Pedro? Nossa, eu tenho um caderninho na minha cabeça aqui, higiene do sono, cortisol. Tem muita coisa que eu quero saber, mas a primeira e mais importante é o seguinte. É verdade que o número de horas mínimas de sono varia de acordo com as pessoas? E por quê? Varia, porque tudo varia, certo? Quando você põe de comida no bandejão, um põe mais, outro põe menos, a quantidade de horas é variável. Na média, nós somos uma sociedade restrita de sono, por causa do monte de... a luz, o celular, esse tipo de coisa. Só para, assim, como ilustração, o Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, dizia que quem dorme mais que 4 horas é um preguiçoso. Ô, louco! Einstein falava que se ele não dormisse 10 horas, a cabeça dele não funcionava direito. Então tem uma variabilidade. Nesse sentido. Nós estamos mais para Einstein do que para Thomas Edison. Então existe uma variabilidade. Tem os dormidores curtos e tem os dormidores mais longos. Mas na média, o adulto precisa dormir pelo menos 6 horas. Os estudos epidemiológicos dizem
que 7 horas seria o ideal. Tem gente que precisa de 8, 9, tem gente... Menos do que 6, em geral, dá mal. Mas aí vai diminuindo ao longo do tempo, porque os idosos dormem menos, né? Exato. A criança, o bebê dorme 18 horas, Uhum. a criança dorme 14 horas. Então, quem que está mais vulnerável a essa restrição de sono? O adolescente. Porque o adolescente está totalmente pilhado no celular, nas interações, e de manhã o despertador toca. E aí ele começa a ficar restrito de sono. Porque se eu não dormir uma noite inteira, no dia seguinte eu sei que eu estou mal, porque eu não dormi. Agora, se eu te tirar 15 minutos de sono todos os dias, você não percebe. Sim. E aí você começa a ficar cansado, começa a ficar mal-humorado, e isso vai se acumulando, né? E um dos jeitos de saber se você está dormindo um número suficiente de horas é quando te dão a oportunidade, por exemplo, final de semana. Se você dormir muito mais do que durante a semana, provavelmente você está fazendo aquele padrão de restrição e recuperação. E a gente não recupera totalmente. Do mesmo jeito que você ficar um dia sem comer, você não vai descontar tudo no dia seguinte. Não funciona assim. Então, o ideal é a gente ter uma quantidade de sono razoavelmente estável ao longo da semana, com alguma variabilidade, mas não assim. O pessoal dorme 4, 5 horas, chega fim de semana, vai descontar 10, 11. Não tem como repor. E depois de uma certa idade, né? Vocês vão chegar lá. Não, mas nós já estamos assim, eu queria dizer. Você às vezes não é por nada não, mas você não consegue. Você não consegue recuperar. Fazer o banco Você de fala horas assim, do não, sono. agora eu tenho meu banco de horas, né? Agora eu vou dormir 12 horas. E não rola, né? Doutor, vamos aqui para os atletas. Aquela galera que pensa assim, tô ansioso, eu vou correr 10 quilômetros, 7 horas da noite. Aí chega às 10 da noite e pensa, ai meu Deus, por que eu não estou dormindo? Acabei de relaxar tanto correndo. Vem cá, doutor, tem um limite de horário? É verdade que se eu praticar exercício físico perto da hora de dormir, eu posso prejudicar meu sono? Você vai provavelmente atrasar a hora do sono. Porque aumenta a temperatura corporal, você fica excitado. E não é chegar em casa e desligar. A gente chega, por exemplo, se você trabalha à noite ou chegou de uma festa, você vem... Adrenalina, né? Com adrenalina, demora um tempo, né? A gente precisa entrar no ritmo. O sono é como pular uma corda, entendeu? Se você entra no horário errado, a corda bate na tua cabeça. Você chega todo agitado e fala, agora eu vou dormir porque está no meu horário. Pode dar mal. E quem toma aqueles estimulantes antes de treinar? Treinei 3 da tarde. Tomei lá um negócio para ficar forte ou para ficar ligadão. Existe um tempo, doutor, toma até tal hora, senão o sono vai dar... É variável. É variável de pessoa para pessoa. O ideal para quem dorme mal, porque quem dorme bem, você está tomando o teu pré-treino. Quem é essa gente? O senhor me apresenta? Quem dorme bem? Eu quero falar com essas pessoas, porque é cada vez mais raro, né, doutor? É verdade, é verdade. Você sabe que a pandemia piorou muito. E não voltou atrás. As pessoas estão dormindo pior e não volta atrás. Então, a história é o seguinte. Se você dorme mal, o ideal é eliminar a cafeína. Aí eu estava comentando, né, o professor de Toronto, eu estudei em Toronto, fiz um pós-doutorado, ele falou, olha, você dorme mal, não toma nem o café da manhã. Mas, professor, nem o café da manhã. A cafeína tem uma meia-vida longa. Então, o ideal... Agora, se você está dormindo bem, está fazendo um pré-treino às 3 da tarde, está dormindo bem, tudo bem. É o que você perguntou, quem é que está dormindo bem? Né? Eu estou murchando aqui agora. Eu tenho 2 em 1 aqui que são rapidinhas. Primeiro, ao contrário do café, tem gente que gosta de tomar uma taça de vinho antes de dormir. Isso ajuda no sono? Mas segura a resposta porque tem mais uma que também é interessante, que é o seguinte. Tem dias que me dá uma raiva desgraçada, porque a gente dorme mais... mas fica mais cansado, com mais sono. Sim, parece que não adiantou. Parece que não adiantou. Você fala, pô, mas a noite passada eu dormi tão mal e eu tava legal durante o dia. Hoje que eu consegui dormir bem, dormir 8 horas, a noite inteira e tal, tô aqui cansado, bocejando. Por que isso acontece? Bom, vamos falar do vinho primeiro. Boa. O álcool, ele induz o sono, mas não necessariamente um sono de boa qualidade. Às vezes você está tomando álcool à noite para diminuir o estresse e a ansiedade. Você está usando isso como um ansiolítico. Então, tomar álcool para dormir não é uma boa ideia. E o álcool também, ele diminui o sono REM, que é uma das fases do sono tão importantes, que é a fase que os olhos mexem, por isso que chama REM, que é a fase dos sonhos. Então, o álcool, às vezes a gente toma um porre, isso nunca aconteceu comigo, mas acontece com algumas pessoas, você acorda até mais cedo, né? Você acorda até mais cedo, porque ele inibe essa fase do sono. Então, tomar álcool para ajudar a dormir
Não é uma boa. Não é uma boa ideia. Nem uma tacinha de vinho, né? Não, uma taça de vinho, na realidade, se for um hábito, ele pode... Uma taça de vinho, na realidade, pode até ser bom. Sim. O único problema é que o álcool também relaxa a musculatura da garganta, a pessoa ronca mais e pode ter mais apneia do sono, que é uma verdadeira pandemia. 1 a cada 3 adultos na cidade de São Paulo tem algum grau de apneia, quer dizer, a garganta estreita. E antes a gente achava que não tinha nada a ver com insônia. Hoje a gente sabe que metade das pessoas que têm insônia tem apneia também. E quem tem apneia tem insônia, porque você vai dormir e não concilia o sono. Então, isso é um problema. E a sensação de cansaço quando você dorme mais? A sensação de cansaço é variável, porque é mais ou menos que nem comer. Quando você come demais, você está melhor? Não, às vezes você está empapuçado, né? Então, o sono também é um ritmo que tem um ciclo. A gente está mal conectado com os nossos próprios ritmos, né? Então, às vezes, isso não encaixa direito, principalmente se você vai dormir depois do almoço. Se você dorme um pouco, às vezes é melhor. Se você dorme muito, você entra em sono profundo e você tem a inércia do sono. Você fala, pô, eu fui dormir, acordei acabado, eu estava lá na praia, não me entendi direito. Por quê? Porque você tem a inércia do sono também. Doutor, olha, a gente que trabalha aqui com comunicação sabe o valor que é saber se comunicar. O senhor é um fenômeno. Muito obrigada. Sabe por quê? Porque o senhor tem conhecimento. Tem muita gente no mundo inteligente, mas inteligente que sabe se comunicar como o senhor. Fantástico, a gente entende de tudo que o senhor fala. E sabe por quê? Por quê? Porque eu durmo mal. Não, mas você pode falar uma coisa dessas, porque senão vão achar que é instrutor de autoescola sem CNH, entendeu? Não. Chegou aqui para ensinar para as pessoas como que deu sono. Não, mas assim, melhor. é como você falou, Elisa, quem é que dorme bem? Porque se eu vier aqui, eu sou pneumologista também, se eu falar de asma, de alguma outra doença, talvez você nunca tenha tido problema. E sono é um negócio que diz respeito a todos nós o tempo todo. Sim. Doutor, né? agradeço demais o senhor ter vindo. Olha, ainda tinha mais várias perguntas. Sim. É questão, porque o travesseiro, porque quem mexe no celular, se quando a gente sonha muito, significa que o sono não tá bom, não tem nada a ver. Mas não vou conseguir fazer porque o nosso tempo acabou. Deixa aqui o convite para o senhor voltar. Isso. Quando for possível. Doutor Geraldo Lorenzi Filho. Pode ser, doutor? Em breve? Agradeço enormemente o convite e convido vocês hoje, 1 hora antes de dormir, desliga o celular, lê alguma coisa, tenta desconectar dessa rede, senão a gente fica... É o Live Challenger. Sensacional, ainda deixou o desafio. Me conta depois, conta pra gente nas redes sociais se você conseguiu, 1 hora antes de dormir. Doutor, muito obrigada, obrigada mesmo. Bom, depois dessa hora com tantas verdades que a gente não sabe onde enfiar a cara, né? Com tantos erros que a gente comete, mas eu desejo de verdade que você durma bem, porque isso reflete na saúde mental e a gente precisa viver com mais qualidade.